Oi pessoal, bom dia. Bem-vindos vocês que estão se conectando aqui na ISKCON Rio para seguir nessa quarta-feira a leitura do Srimad Bhagavatam. Meu nome é Mahaprabhu Kripadasa e fui pego assim de surpresa, uma grata surpresa. A aula de hoje seria ministrada pelo Paravyoma Prabhu, nosso grande mestre, mas em razão de um imprevisto, ele não vai poder fazer a leitura, então eu vou fazer a leitura hoje aqui para vocês, tá bom? Hoje é quarta-feira, não é isso? Dia 14 de maio de 2025, Srimad Bhagavatam, terceiro canto, capítulo 21, e eu vou ler os versos do 40 ao 44, tá? Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayana Namaskritya Naranchayva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayanudiraye. Antes de se recitar este Srimad Bhagavatam, que é o verdadeiro meio de conquista, deve-se oferecer respeitosas reverências à suprema personalidade de Deus, Narayana. A Narayanarish, o ser humano supremo. Reverências também à Mãe Saraswati, a deusa da sabedoria, a Srila Vyasadeva, o compilador dos Vedas, e a Srila Prabhupada, o seu propagador. Então vamos lá, o verso é o seguinte... 40. Só um minutinho, por favor. Vamos lá. Punya Drumalata Jalai Kujat Punya Mriga Dvijai Sarvartu Fala Pushpadiam Vanaraji Shriyam Vitam. Punya piedosas, Druma de árvores, Lata de trepadeiras, Jalaihi com grupos, Kujat entoando cantos, Punya piedosos, Mriga animais, Dvijaihi com pássaros, Sarva em todas, Ritu estações, Fala em frutos, Pushpa em flores, Adyam ricas, Vanaradi de bosques de árvores, Shriya pela beleza, Anvitam adornada. Tradução e significados dados por sua divina graça, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, que Jai Srila Prabhupada. Então vamos lá a tradução. A margem do lago estava rodeada por grupos de árvores e trepadeiras piedosas, ricas em frutos e flores de todas as estações, que davam abrigo a animais e pássaros piedosos, os quais entoavam diversos cantos. Estava adornada pela beleza de bosques de árvores silvestres. Significado de Srila Prabhupada. Aqui se afirma que o Bindu Sarovara era rodeado por árvores e pássaros piedosos. Assim como há diferentes classes de homens na sociedade humana, alguns piedosos
e virtuosos, e outros ímpios e pecaminosos. Da mesma forma, entre as árvores e os pássaros, há os piedosos e os ímpios. As árvores que não dão bons frutos ou flores são consideradas ímpias, e os pássaros que são muito sórdidos, como os corvos, são considerados ímpios. Na região que circunda o Bindu Saróvara, não havia sequer um pássaro ou árvore impiedosos. Todas as árvores davam frutos e flores, e todos os pássaros cantavam as glórias do Senhor. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Muito poético, Srila Prabhupada, né? Verso 41. Mata Dvijaganair Gustam, Mata Brahmara Vibramam, Mata Barhi Natatopam, Aryavan Mata Kokilam. Mata cheios de alegria, Dvija, de pássaros, Ganairi, por bandos, Gustam, ressoava, Mata embriagadas, Brahmara, de abelhas, Vibramam, vagando, Mata, enlouquecidos, Barhi, de pavões, Nata, de dançarinos, Atopam, orgulho, Avayat, chamando-se uns aos outros. Mata alegres, Kokilam, cucos. Tradução, significado por Srila Prabhupada. A área ressoava com as notas musicais de pássaros cheios de alegria. Abelhas embriagadas vagavam por ali, pavões enlouquecidos dançavam orgulhosamente, e alegres cucos chamavam-se uns aos outros. Significado. Descreve-se aqui a beleza dos agradáveis sons ouvidos na área adjacente ao lago Bindu Saróvara. Após beber mel, as abelhas negras enlouqueciam e zumbiam embriagadas. Alguns alegres pavões dançavam tal qual atores e atrizes, e cucos jubilosos chamavam seus pares com muito encanto. Quarenta e dois, 43, vou ler. Kadamba Champako Shoka, Kadamba Champaka Shoka, Karanja Bakula Shanaihi, Kundamandara Kutta Jaish, Chuta Potair Alankritam, Karandavai Plavair Hamshai, Kurarair Jalakukutaihi, Sarasais Kravakaischa, Chakorair Valgu Kuditam. Kadamba, flores Kadamba, Champaka, flores Champaka, Ashoka, flores Ashoka, Karanja, flores Karanja, Bakula, flores Bakula, Ashanaihi, por árvores Ashana, Kunda, 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 Mandara, Kunda, Kunda, Mandara, Mandara, Kuta Jaihi, e por árvores, Kutaja, Chuta Potaihi, por mangueiras jovens, Alankritam, adornado, Karandavaihi, por patos, Karandava, Plavaihi, por plavas, Hamshaihi, por cisnes, Kuraraihi, por águias marinhas, Jalakukutaihi, por gansos, Sarasaihi, por grous, Chakravakaihi, por pássaros, Chakravaka, Cha-e, Chakoraihi, por pássaros Chakora, válgo, agradáveis Kuditam, vibração dos sons dos pássaros. Aqui é um trava-língua, né? Os termos assim que... Sorte a nossa, né? Que a gente
ainda que com toda deficiência, mas consegue ler alguma coisa do sânscrito. Isso devido ao trabalho maravilhoso de Srila Prabhupada, que pegou o alfabeto, né, o sânscrito, as palavras, o sânscrito que vem do Devanagari, né, alfabeto Devanagari, que é a língua dos deuses, e sânscrito é a escrita perfeita. E ele fez uma transliteração latina para a gente poder ler. Mas temos dificuldade, né, naturalmente. Então, a tradução desses versos 42, 43 que eu li. O lago Bindu Sarovara adornava-se de árvores floridas, tais como a Kadamba, Champaka, Ashoka, Karanja, Bakula, Asana, Kunda, Mandara, Kutaja e mangueiras jovens. O ar estava repleto das agradáveis notas musicais de patos Karandava, lavas, cisnes, águias marinhas, gansos, grous, chakravacas e chakoras. Significado. Jai Srila Prabhupada. Não podemos encontrar sinônimos em português para a maioria das árvores, flores, frutos e pássaros aqui mencionados que circundavam o lago Bindu Sarovara. Todas as árvores mencionadas são muito piedosas pelo fato de produzirem ótimas flores aromáticas, tais como as flores Champaka, Kadamba e Bakula. Os doces sons das aves aquáticas e dos grous faziam a área adjacente a mais agradável possível e criavam uma adequadíssima atmosfera espiritual. Sattva-guna, né? Muito sattva-guna, muita bondade, natureza estonteante, natureza rica, bela, suave. Vamos para o último verso, 44. Eu li seguido porque a gente está vendo que tem uma conexão de tudo, né? Trazendo assim uma descrição do entorno ali do Bindu Sarovara, esse local sagrado, esse lago sagrado que surgiu das lágrimas do Senhor Supremo, quando ele se defrontou com todas as austeridades praticadas por Kardama Muni. Então vamos lá, o verso 44. Tataiva harinai krodai shwavid gavaya kunjaraihi Gopuchair haribir markair nakulair nabibir vritam tataeva também harinairi por veados, krodairi por javalis, shwavit porcos espinhos, gavaya animal selvagem bastante parecido com a vaca. Gavaya, interessante. Kunjarairi por elefantes, Kopuchairi por babuínos, Haribiri por leões, Markairi por macacos, Nakulairi por mangustos, Nabibiri por almiscareiros, Vritam rodeadas. Tradução: suas margens abundavam em veados, javalis, porcos espinhos, gavaias, elefantes, babuínos, leões, macacos, mangustos e almiscareiros. Significado: Jaya Srila Prabhupada. A glorificação a Srila Prabhupada nunca é demais. Aliás, nós nunca poderemos retribuir o que Prabhupada fez por nós. Vamos lá. Os almiscareiros não são encontrados em todas as florestas, mas somente em lugares como o Bindu Sarovara. Eles andam sempre embriagados com aroma de almíscar segregado de seus umbigos. As gavaias, a espécie de vaca aqui mencionada, tem um tufo de pelo no fim de suas caudas. Este tufo de pelo é usado na adoração dos templos para abanar as deidades, com as chamaras, né?
As gavaias às vezes são chamadas de chamaris, sendo consideradas muito sagradas. Na Índia ainda há ciganos ou mercadores de florestas que prosperam comercializando casturi ou almíscar e os tufos de pelo das chamaris. Esses artigos são sempre muito procurados pelas classes superiores da população hindu, e esse tipo de negócio ainda continua nas grandes cidades e aldeias da Índia. Shila Prabhupada aqui já. Será que nos dias de hoje ainda temos isso? E pior que devemos ter, né? Porque a Índia tem ainda uma área rural bastante vasta, com pequenos vilarejos, onde ainda devemos ter essas referências que Prabhupada cita aqui no Srimad Bhagavatam, que ele escreveu lá, né? Estamos aqui falando do terceiro canto, anos 70, né? Então vamos lá. Om Gyanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurum Militandjana Tasmai Shri Gurave Namaha. Eu nasci na mais obscura região da ignorância, e o meu mestre espiritual está abrindo meus olhos com a chote do conhecimento. Ofereço-lhe, portanto, as minhas mais humildes, respeitosas reverências. Namam Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swaminite Namine Shirupa Sanatana Bhatta Raghunatha Siddhiva Gopal Bhatta Dasa Raghunatha Sadhu Goswami Prabhu Ki Jai. Vanchakal Patarubhyascha Kripa Sindhu Bhaivacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Ofereço as minhas mais humildes e respeitosas reverências a todos os devotos Vaishnavas, devotos puros do Senhor, que estão cheios de compaixão por nós, somos almas caídas. E eles são assim como as árvores dos desejos, pois são capazes de satisfazer os desejos de todo o mundo. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gora Bhaktavrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Então vou ler aqui o primeiro verso. Punyadrumalata jalaihi kujat punyamriga dvijaihi sarvartu fala puspadiam vanarajis shriyam vitam. A margem do lago estava rodeada por grupos de árvores e trepadeiras piedosas, ricas em frutos e flores de todas as estações, que davam abrigo a animais e pássaros piedosos, os quais entoavam diversos cantos. Estava adornada pela beleza de bosques de árvores silvestres. Então, uma coisa que a gente deve entender é que toda a criação, ela tem um propósito. Tem um dharma. A gente sabe que existe uma corrente de filósofos, existem os cientistas, né, que estudam, que procuram compreender a origem do universo, e eles sustentam uma tese de que é tudo aleatório, assim, o surgimento da vida se deu a um acaso. Mas Srila Prabhupada, ele veio para nos trazer, assim, elementos muito contundentes, que comprovam que tudo tem um propósito. Existe uma meta elevada a ser cumprida nesse plano de existência. Existe uma busca. E os buscadores da verdade estão atrás dessa verdade absoluta, que está por detrás de tudo.
Então, vejam vocês, olha só que coisa interessante, esse verso 40 que foi lido, o que abriu a leitura de hoje, né, que eu li do 40 ao 44. A margem do lago estava rodeada por grupos de árvores e trepadeiras piedosas, ricas em frutos e flores de todas as estações, que davam abrigo a animais e pássaros igualmente piedosos, os quais entoavam diversos cantos. Uma coisa linda, né? Eu estou falando isso porque conectando exatamente com esse princípio de propósito para tudo que existe. Então as árvores eram piedosas porque produziam frutos e flores maravilhosos, flores altamente aromáticas, com perfumes fantásticos, e frutos também que alimentavam todos os seres ali que viviam naquele entorno, que estavam ali naquele entorno. E os pássaros, por sua vez, entoavam seus belíssimos cantos. Então, quer dizer, uma total harmonia, um propósito, assim, convergente. Um cooperando com o outro, em última análise. A gente sabe que esse episódio que está sendo narrado aqui no capítulo 21 e que teve como, assim, como um icônico momento, o encontro de Kardama, quando ele teve o Darshana do Sr. Vishnu, né? Isso aconteceu em Satya Yuga. Está aqui descrito. Quer ver? Lá nesse mesmo capítulo 21, no verso número 8. O verso 8 fala assim: então, na Satya Yuga, a suprema personalidade de Deus, de olhos de lótus, estando satisfeito, mostrou-se a este Kardama Muni, manifestando sua forma transcendental, que só pode ser compreendida através dos Vedas. E aí Prabhupada menciona, né? Há aqui 2 pontos muito significativos. O primeiro é que Kardama Muni obteve sucesso pela prática de yoga no início da Satya Yuga, quando as pessoas costumavam viver por 100.000 anos. Então, gente, vamos entender isso aqui, né? Está se falando do momento de florescimento da natureza material. Vocês que acompanham já estão acostumados com esse assunto. E a gente sabe que quando a natureza material ela acontece, nesse grande pulsar que é a manifestação cósmica material, na qual ela se expande, ela acontece, depois ela se retrai, se contrai, e ela fica num estado latente, para depois novamente, né, num processo cíclico, interminável, eterno. Ela está sempre acontecendo. Né? E aí, nesse momento que a natureza floresce, que o mundo material ele nasce, digamos assim, ele se apresenta tal qual uma criança, né?
cheia de vigor, cheia de saúde e muita vivacidade. E a primeira era, sabemos que é a Satya Yuga, exatamente essa era chamada Era do Ouro. É uma era, inclusive, isso impacta a duração de vida dos seres viventes. Está se falando aqui sobre que as pessoas viviam por cerca de 100 mil anos. Kardama Muni praticou austeridades e meditação durante 10 mil anos. Imaginem. A gente deve entender também que o fator tempo, como a gente sabe, o tempo ele é relativo. Então, a percepção do tempo o tempo é percebido através da percepção sensorial. Existe o tempo eterno, que emoldura o plano do absoluto. Mas esse mesmo tempo eterno, ele vai exercer sua influência no plano material. E quando ele adentra, ele penetra esse mundo material, então ele faz uma dinâmica na qual os seres aqui viventes vão ter percepção do tempo com passado, presente e futuro. E aí essa percepção de tempo, ela ocorre de acordo com cada período, cada era. Oi, vai onde? Já? Tá. Então o tempo é percebido diferentemente em cada uma dessas eras. A Satya Yuga, ela dura 8, 16... Me ocorre agora... 1.720.000 anos. Enfim, a Satya Yuga é um período, né? Kali Yuga dura 432 mil anos. Né? Então, ou seja, o fator tempo ele é percebido em cada era de uma maneira. Então, tudo em Satya Yuga é diferente, é mais auspicioso. Inclusive, Sattva-guna, os modos da natureza material, eles também vão ser mais proeminentes ou não, dependendo da era. Então, em Satya Yuga, Sattva-guna é um guna que predomina. E aí, à medida que o tempo vai passando, a gente sai lá de Satya Yuga e vai para Dwapara Yuga. Aí essa era já vai ter uma redução do seu tempo de existência. Né? Aí, consequentemente, isso impacta a duração de vida das pessoas e também impacta na condição de saúde física e mental dos seres viventes. O que se entende é que o mundo material vai envelhecendo e, como tudo que envelhece, vão surgindo sequelas, né, doenças, problemas. Isso acontece com a gente que está corporificado, né? A gente passa pelas fases, né? Infância, juventude, depois a fase adulta e depois envelhecimento, e à medida que o tempo vai agindo, a nossa constituição corpórea vai sofrendo os efeitos do tempo, né? Do envelhecimento. E o mundo material é exatamente assim. Ele também vai sendo impactado pela ação do tempo. E
e sequelas, mazelas, elas vão se intensificando. E, consequentemente, também a influência dos gunas vai se alterando. Se em Satya Yuga predominava o modo da bondade, os modos estão agindo sempre, o tempo todo, tá, gente? Mas quando a gente fala aqui de árvores que davam abrigo aos animais, árvores que produziam frutos maravilhosos e flores aromáticas fantásticas, lindos pássaros, diferentes tipos de flores, está se falando de uma vida exuberante. Uma vida em que tem um propósito de servir. E isso é característica do modo da bondade, né? E aí, muito bem, aí depois vem então Treta Yuga e finalmente Kali Yuga, onde nós nos encontramos agora, onde já há uma grande redução do tempo de vida das pessoas. Se alguém vivia em Satya Yuga 100 mil anos, em Dwapara Yuga passa a viver até 10 mil anos, depois em Treta Yuga 1000 anos e finalmente quando chega em Kali Yuga a gente está vivendo aí no máximo 100 anos. Por aí, né? E em todas essas eras tem um fenômeno, como eu disse, que são os gunas, os modos da natureza material. E esse assunto é muito importante, tá? Inclusive, lá na Bhagavad Gita, tem um verso que eu me recordo aqui, Traigunya Vishaya Veda Nistraiguna Bhavarjuna. Deixa eu ver aqui esse verso. Ele fala que os Vedas tratam principalmente sobre o tema dos 3 modos da natureza material. Olha que interessante. 2:45. Capítulo 2, verso 45. Traigunya Vishaya Veda Nistraigunyo Bhavarjuna Nirdvando Nitya Sattvasto Niryoga Kshema Atmavam. Os Vedas tratam principalmente do tema dos 3 modos da natureza material. Ó Arjuna, torna-te transcendental a esses 3 modos. Liberta-te de todas as dualidades e de todos os anseios advindos da busca de ganho e segurança. Estabelece-te no eu. Olha que interessante. É o pulo do gato no caminho da espiritualidade, a gente entender a influência dos gunas. A gente precisa ter esse aprofundamento, percepção, porque todos nós somos influenciados pelos gunas. No dia que a gente acorda assim meio agitado, um pouco ansioso, e já com a mente já pensando em determinado tipo de ação empreendedora, aí você até meio que negligencia o sadhana, logo matinal, aí já entra, eu tenho uma coisa para fazer, deixa eu correr lá, porque isso é muito importante. Você já está influenciado pelo modo da paixão, né? É muito importante refrear isso. Obviamente, tem dias que a gente tem que fazer algum tipo de atividade que tem a sua urgência, a sua importância, e às vezes, não vou cantar minha japa agora de manhã, não vou fazer minha meditação agora, porque isso aqui é urgente, é importante. Tem situações assim, né? Mas, em regra, a gente deve sempre procurar fazer com que, antes de tudo, a gente faça a prática devocional. Exatamente para refrear essa influência do modo da paixão. Se a gente não refreia, a tendência é o modo da paixão já tomar conta da gente. E depois fica difícil de se dominar essa influência. Claro, uma boa japamala sempre resolve tudo. Isso é um fato. Mas, de qualquer forma, esse cuidado na prática devocional
Ele permite um melhor controle, né? A gente supera a influência dos modos da natureza material. Então, por isso que fala ali isso, né, que os Vedas tratam principalmente sobre o tema dos modos da natureza material. Porque sem entender a influência dos gunas, fica muito difícil você ter vida espiritual saudável. Entendeu? A gente tem que entender isso e tem que saber usar os modos, né? E não sermos usados pelos modos da natureza material. Isso é uma grande diferença, né? O devoto, quando vai descansar depois de um dia de trabalho, cumprimento do seu Dharma, tendo praticado as atividades devocionais, aí ele vai descansar à noite. Ele usa o modo da ignorância para poder dar um descanso para o corpo físico, né? Esse descanso é muito importante. O devoto usa o modo da paixão para empreender, né? Para que ele possa cumprir com seus deveres. A pregação precisa da paixão, no sentido do empreendimento, tá? Agora, quanto mais estiver influenciada por Sattva Guna, que é o modo da bondade, tudo acontece de uma forma melhor. Assim como a natureza material, ela é influenciada pelos gunas. Tudo que existe no mundo material está influenciado pelos gunas. E nós estamos falando de Satya Yuga, onde a gente está ali retratando, esses versos que eu li, retratam uma natureza exuberante, muito emoldurada por Sattva Guna. E agora em Kali Yuga, o que nós temos? Árvores espinhentas, árvores que não produzem bons frutos, árvores que nem produzem frutos, quer dizer, todas produzem frutos, claro, mas eu digo frutos que são aproveitáveis para a sociedade humana, entendeu? Muitas árvores que produzem frutos que são venenosos. As árvores que produzem flores aromáticas, as flores não são assim tão aromáticas quanto em eras anteriores, né? Entende? Tudo é impactado pelos modos da natureza material. Existem os animais que vivem, né, que estão assim com a influência grande de Tamaguna, os animais que têm maior influência de Rajaguna, como por exemplo os felinos, os animais assim mais agressivos, e também os que são mais influenciados por bondade. E todos os vegetais, tudo tem ali. Paravyoma, quando me chamou hoje de manhã, ele mencionou, poxa, tem um verso, ele passou para mim essa missão hoje de fazer essa leitura, e aí ele, en passant, me comentou sobre, eu vi lá também, já dei uma checada nos versos, né? Aí vi do que se tratava, e ele falou que ele ia fazer ele ia dar uma aula, né? Paravyoma ia dar uma aula. E que ele falou, eu ia falar sobre o verso, fazer uma referência de um verso que fala, né, que os sábios, eles vivem em locais tais como cisnes, eles vivem em locais aprazíveis, de natureza exuberante, ao passo que os corvos, eles vão viver em locais sujos, né, com aromas fétidos. É um verso que tem no Srimad Bhagavatam. Eu não localizei esse verso, ele também não me passou. Foi uma conversa muito rápida, porque ele também estava já na sua missão, que o impediu, inclusive, de vir fazer a aula. Então, cá estou eu fazendo essa leitura. Mas interessante que ele mencionou esse verso, né? Eu tenho uma lembrança, uma vaga lembrança desse verso, sim. Até procurei, mas não achei. Que faz essa menção, né, de que então Kardama Muni, ele estava ali num local, os sábios, os munis, os rishis, esses yogis, eles sempre se refugiam em locais onde existe essa exuberância da natureza divina de Deus,
Daivi Prakriti, exuberante. São locais onde ali se percebe a presença de Deus e a sua exuberância. Outro dia eu até comentei isso aqui, eu tenho uma irmã que chama-se Carla. Ela recentemente foi lá no arquipélago na Amazônia, no Rio Negro. São centenas de ilhas no Rio Negro, olha que interessante. Avilânia, se eu não me engano, é um nome mais ou menos assim. Avilânia. E aí ela fez incursões na floresta com guias locais. E eles iam caminhando pela floresta e apontando, isso aqui é árvore tal, isso aqui é planta tal, essa é uma erva medicinal, explicando tudo tem Imagine mesmo em Kaliuga, né? Claro, estamos falando de floresta amazônica que ainda está muito preservada. Uma área muito preservada e com muitos seres viventes que contêm substâncias maravilhosas, curativas, terapêuticas. E eles iam mostrando tudo, o tipo de cupim que come os troncos já apodrecidos e um ecossistema perfeito. Sabe? Tudo em harmonia, funcionando harmonicamente. Então, e as pessoas santas, elas buscam esses tipos de locais para que possam fazer sua meditação, porque ali elas percebem, né? Elas se integram a essa natureza divina, mesmo aqui nesse mundo material, né? Interessante, né? Então a gente também, nós que estamos em grandes centros, vivendo aqui nesses locais pouco aprazíveis, a gente tem que buscar, ainda assim, buscar conexão com os elementos que são mais auspiciosos, né? O devoto, ele deve buscar um estilo de vida que o integre mais com a natureza e que que tenha influência de Sattva-guna, né? Então ele vive um estilo de vida que está mais próximo dos cisnes, né? O cisne, inclusive, tem uma característica que ele consegue extrair o leite da água. É uma coisa fantástica, né? Se cair o leite dentro da água, o cisne consegue pegar só o leite. Olha que interessante. Então ele extrai o néctar, né? Sempre extraindo o néctar. O Paravyoma citou aqui, os versos do Bhagavatam, do primeiro canto, capítulo 5, os versos 10 e depois o 11. Que legal. Infelizmente, o meu primeiro volume do Bhagavatam eu emprestei para o meu filho, ele foi para o Canadá, e senão eu ia pegar e fazer a leitura aqui desses versos, fazer essa referência. E só se eu tentasse entrar aqui pelo Vedabase, mas eu estou usando os dois smartphones para fazer as transmissões, talvez aqui pelo meu notebook. Bom, deixa eu ver se eu consigo. Só um segundinho. Vou entrar aqui. Só um segundo. Vedabase Srimad Bhagavatam. Só um segundo. Seria legal, né, fazer essa referência. Mas enfim, então, as pessoas sábias, as pessoas santas, como Kardama Muni, ele está sempre buscando, primeiro canto, criação, capítulo 5. Opa, estou chegando lá. Olha que legal. 10 e 11. Consegui abrir aqui pelo meu... Só um segundinho. Pelo meu notebook.
Ah, olha que legal. Puxa, obrigado, Paravioma. Texto 10. As palavras que não descrevem as glórias do Senhor, o único que pode santificar a atmosfera de todo o universo, são consideradas pelos santos como um local de peregrinação para corvos. Como as pessoas todo perfeitas são habitantes da morada transcendental, elas não encontram nela nenhum prazer. Por outro lado, aí o verso 11, por outro lado, a literatura repleta de descrições das glórias transcendentais do nome, fama, formas, passatempos, etc., do Senhor Supremo, do Senhor Supremo ilimitado, é uma criação diferente, repleta de palavras transcendentais, voltadas para a revolução nas vidas ímpias da civilização desorientada deste mundo. Tais literaturas transcendentais, mesmo que imperfeitamente compostas, são ouvidas, cantadas e aceitas por homens purificados e profundamente honestos. Caramba, que lindo, hein? Então, fazendo essa correlação, desses locais santos, né? Locais onde tem ali uma natureza exuberante, e claro, também os locais de peregrinação são aqueles aonde grandes sábios, grandes rishis, grandes munis, grandes yogis, grandes pessoas santas por ali passaram, viveram e executaram atividades e santificaram tais locais, né? Até por isso a gente tem aquela expressão, né, de os pés de lótus, por exemplo, nessa oração que a gente faz, né, de glorificação do mestre espiritual. Os pés de lótus, nosso mestre espiritual, são o único caminho pelo qual nós podemos alcançar o serviço devocional puro. Eu me prostro perante os seus pés de lótus com grande respeito e veneração. Por que os pés de lótus? Porque Prabhupada, né, ele veio a esse mundo, mas ele não era desse mundo. E ele adentrou esse mundo, mas ele não viveu esse mundo. Ele viveu a consciência de Krishna e propagou a consciência de Krishna. E por onde ele passava, ele nunca se lameou com a lama do mundo material. Então o lótus, a gente sabe que é uma planta, é uma flor, né? A flor produzida do lótus, ela tem suas raízes ali no lodo, no lodaçal, numa terra assim podre. Mas, no entanto, ela está lá suspensa, né, na superfície da água e não toca o lodo. Então, por isso, os pés de lótus do mestre espiritual, porque o mestre espiritual, ele vagueia por esse mundo, ele passa por esse mundo, transita por esse mundo, mas não toca na lama, os seus pés não tocam a lama do mundo. E aonde os seus pés tocam, eles purificam e esses locais se tornam locais de peregrinação. Ah, sim, Paravioma, ele falou aqui, procure no Veda Base a transmissão não é interrompida. Mas eu tô aqui com o notebook aqui do lado, então eu consegui, eu estou fazendo a transmissão pelo Instagram, pelo Facebook, e ainda me pude dispor aqui do meu notebook. Então tá. Obrigado, Paravioma. Ele já está de volta aqui, falou, e não pôde dar a aula de hoje, então eu fiz aqui essa leitura para vocês. E vocês estão comentando algumas coisas, e isso é muito legal, porque os comentários de vocês sempre são muito auspiciosos e sempre também incrementam, né, para todos nós a nossa leitura. Vamos lá. Eu quero dar as boas-vindas a todos vocês aqui presentes. Temos aqui a Sundarangi Devidasi. Bom dia a todos. Hare Krishna. Minhas reverências. Admirei vê-lo aqui hoje, pensei, hoje é sexta-feira, é porque normalmente a sexta-feira é o dia, né? Eu fui aqui um coringa. Infelizmente não tivemos a bênção de assistir a aula do Paravioma Prabhu, mas eu me esforcei para poder fazer essa leitura.
Otávio Daniel, Hare Krishna. Sérgio Azevedo também, Hare Krishna. Otávio Daniel traz aqui uma referência, Chaitanya Charitamrita, Adilila 7, verso 84. Religiosidade, desenvolvimento econômico, gozo dos sentidos e liberação são conhecidos como as quatro metas da vida. Mas perante o amor a Deus, a quinta e máxima meta, eles parecem insignificantes como uma palha na rua. Poxa, rapaz, muito obrigado por você trazer essa referência, porque eu me recordo que recentemente, Paravyoma Prabhu dando uma aula, ele mencionou sobre isso, o quinto Purushartha. E anteontem, ontem, Haridarshana também fez essa referência do quinto Purushartha. Né, os 4 Purusharthas, né, Dharma, Artha, Kama e Moksha, né, que são, como você trouxe aqui o verso, né, religiosidade, depois desenvolvimento econômico, Artha, né, Dharma, religiosidade, Artha, desenvolvimento econômico, Kama, gozo dos sentidos, e Moksha, liberação, que são essas 4 metas da vida. E aí tem o quinto, que é a compreensão, né? E você estar na meta de Prema Bhakti. Legal, muito bom. E aí, automaticamente, os 4 Purusharthas, eles não têm o menor significado quando a gente, pela graça de Srila Prabhupada, compreende qual é a verdadeira meta da vida e busca se abrigar no caminho que nos leva a esse estado de consciência. Hare Krishna, Otávio, muito bom, hein? Muito legal essa sua cooperação aqui, essa sua contribuição. Vamos lá, tem mais comentário aqui. Paravyoma, reverências. Paravyoma então trouxe as referências desses versos, que eu já li. Sim, aí no significado desses versos, o Paravyoma menciona, Srila Prabhupada faz a comparação entre os corvos e os cisnes. Ok. Deixa eu chegar aqui então. Deixa eu ver se eu consigo chegar aqui, porque a gente incrementa um pouquinho mais essa referência, né? Só um minuto. Tá aqui. Isso é muito bom. Vamos lá. Obrigado, Paravyoma. Corvos e cisnes não são pássaros da mesma plumagem, devido às suas diferentes atitudes mentais. Olha que interessante. Os trabalhadores fruitivos ou homens apaixonados são comparados aos corvos, enquanto as pessoas santas e perfeitas são comparadas aos cisnes. Os corvos sentem prazer no lugar onde o lixo é jogado fora, assim como os trabalhadores fruitivos apaixonados sentem prazer no vinho, nas mulheres, em lugares... Mulheres, tá, gente? Não estamos falando de devotas, tá? Entendamos isso é muito importante, essa compreensão. Às vezes a gente lê na literatura védica referências de que as mulheres são menos inteligentes. Não está se falando de mulher, está se falando aqui, está se falando... Aliás, as devotas, elas são almas que já despertaram para a espiritualidade e que, consequentemente, não estão mais influenciadas pela natureza mais luxuriosa que normalmente as almas corporificadas em formas femininas são influenciadas. Embora em Kali Yuga a gente vê que existem os homens, né, os metrosexuais, e que são muito mais luxuriosos que almas corporificadas em formas femininas. Então imagine, né, Kali Yuga é assim, né? Mas o ponto é esse. Então quando se fala mulher, está se falando da mulher mundana, entendeu? Que não honra, né, a importância do pilar da mulher na sociedade, como aquela pessoa que é o porto seguro de uma família, entendeu? Sabe? E que também executa na sociedade funções extremamente importantes, que tem suas capacidades, suas potencialidades muito assim, reconhecidas, tá? Então vamos lá. Trabalhadores fruitivos apaixonados sentem prazer no vinho, nas mulheres, em lugares para o prazer dos sentidos grosseiros. Os cisnes não sentem prazer nos lugares onde os corvos se reúnem para conferências e reuniões. Em vez disso, eles são vistos na atmosfera
de beleza cênica natural, onde há reservatórios transparentes de água, lindamente decorados, com hastes de flores de lótus em cores variadas de beleza natural. Essa é a diferença entre as duas classes de pássaros. Que legal, né? Nossa, que fantástico, meu Deus do céu. Esse é o Srimad Bhagavatam, né, gente? É por isso que se fala, né, que o Srimad Bhagavatam é o verdadeiro meio de conquista. Quando a gente canta, né, Narayana Namaskritya Naranchayva Narottamam Devim Saraswatim Vyasanta Todjayam Diraye. Este Srimad Bhagavatam, que é o verdadeiro meio de conquista, que é o verdadeiro meio de conquista? É abrir os nossos olhos para a realidade. Aqui, parafraseando o nosso querido Purusharthaya Swami, é enxergar as coisas como elas são. Maravilhoso, né? Obrigado, Paravyoma Prabhu, pela oportunidade de hoje, né? E obrigado a todos vocês que estão aqui acompanhando. Deixa eu ver se temos mais algum comentário importante. Aqui no nosso Instagram. Ademas Alves, bom dia, Hare Krishna. Também o Rogério Lopes. Tem uma outra turma também, Assunção Oliveira. Namastê, Hare Krishna. Obrigado por participar. Aqui o Madana Mohana Dasa, Hare Krishna. Ele fala aqui reverências a todos e todas as glórias a Srila Prabhupada. Mas quem? Tem outras pessoas que também entraram, internautas, que passaram por aqui, mas não ficaram, e não tem nenhum tipo de comentário. Em razão disso, eu acho que eu já posso ir ficando por aqui. Tá bom? Desejando... Aqui a Sundarang Jai, meu Guru Maharaj Purusharthaya Swami. Que legal. Então, gente, uma boa quarta-feira para vocês. Muito obrigado pela atenção. Que Krishna ilumine os caminhos sob o farol do nosso querido Srila Prabhupada, nosso Jagadguru, e todos os gurus que seguem o nosso Srila Prabhupada, nosso querido Jagadguru. Srila Prabhupada Ki Jai, Hare Krishna, Hare Rama. Obrigado pela participação de todos.